Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, espero que tenham gostado da aula passada. Eu passei uma atividade para vocês no Google Forms. Algumas pessoas responderam, então hoje a gente vai corrigir para que, se tiver restado alguma dúvida, a gente sane essas dúvidas agora. E quem não respondeu, vamos prestar um pouco mais de atenção nos informativos do grupo. E vamos se dedicar um pouco mais às atividades, porque elas estão bem simples, não estão atividades tão difíceis. Eu peguei logo de primeira, assim, duas questões das que eu enviei para vocês, que tinha a seguinte pergunta: qual a definição de propriedade coligativa? Essa era a primeira pergunta, e a outra era: quantos e quais são os tipos de propriedades coligativas? Propriedade coligativa, pessoal, ele não vai contar ali tanto com a natureza do soluto, ou seja, ele não vai depender tanto da estrutura, mas sim ele vai depender da concentração, ou seja, do número de partidas dissolvidas, o número de partículas dissolvidas de soluto, porque é o soluto que vai mandar ali naquelas propriedades. E naquelas propriedades ali eu vou falar um pouco de tonoscopia, que eu já estou até falando quais são os tipos. Eu vou falar dessas propriedades que vão variar de acordo com o soluto. Ou seja, são propriedades basicamente físicas da nossa solução que vão mudar de acordo com o nosso soluto dissolvido, ok? Elas são 4: a tonoscopia, a bollioscopia, a crioscopia e a tonoscopia. A gente já viu elas. Como é que elas vão mudar de acordo com o soluto dissolvido no meio, ou seja, ali também na solução. E o que é que ela vai mudar? Vai ser a temperatura de ebulição, vai ser a pressão de vapor, vai ser ali a temperatura de solidificação da nossa solução, vai ser também o transporte pela membrana, no caso da osmose. O que é que vai acontecer? Vai mudar do meio mais concentrado para o menos concentrado? Como isso vai ocorrer? Então, como a gente já viu, tem essas 4 características, 4 nomenclaturas de propriedades coligativas que a gente já estudou na aula passada. Quem não tiver assistido, volta aí uma aulinha que está no YouTube e dá uma assistida. A próxima era: o que é solvente, o que é soluto? Lembrando que esses dois elementos eles fazem parte de uma solução. Soluto é a substância que dispersa no solvente, ou seja, corresponde à substância que será dissolvida. Então, o soluto será sempre dissolvido, enquanto o solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação da solução, do produto. Sempre, 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 o solvente ele vai apresentar uma maior quantidade na solução, porque ali ele precisa dissolver ali aquele soluto. Pedir também um exemplo: aí a gente tem água com sal, água com açúcar, que são as que a gente encontra no nosso cotidiano. A gente também ali vai ter, por exemplo, aquele sucozinho em pó, também pode contar com aquilo. Ou até mesmo aqueles sucos líquidos, solução de líquido também pode ocorrer. A água sempre vai estar em maior quantidade nesse caso. Lembrando que a água é o solvente universal, ela sempre vai ser colocada pelas suas características também, ok? Vamos lá, próxima pergunta. Em locais de inverno rigoroso, costuma-se adicionar uma certa quantidade de etileno glicol na água dos radiadores de automóveis. O uso da solução em vez de água com líquido de refrigeração deve-se ao fato de a solução apresentar o quê? Aí tinha as alternativas, e a alternativa correta era menor ponto de congelamento. Por quê? Se a gente fosse considerar assim até mesmo a leitura da questão, a gente tem uma parte assim: o uso de uma solução em vez de água como líquido de refrigeração deve-se ao fato. A gente sabe que a água ela vai ter ali seu ponto de fusão a 0,6 graus centígrados. Então, se a gente for considerar isso em um radiador no automóvel, sei lá, no Canadá,
no Alasca, e a gente for colocar água nesse radiador para que realmente ocorra o resfriamento daquele motor, corre o risco de essa água congelar nos tubos e danificar o nosso automóvel. Já quando a gente coloca etileno glicol, vai acontecer aquilo que eu fiz na última aula. Por exemplo, eu tenho as moléculas iguais, elas conseguem interagir e ter seu ponto de fusão, ebulição, iguais, assim, base. Se eu coloco o etileno glicol, é como se ele ficasse no meio dessas duas moléculas e não deixasse essa interatividade ocorrer. Como ele está ali atrapalhando essa interatividade entre as moléculas de água, ela não consegue meio que entrar no seu ponto de ebulição na temperatura base, que seria esse 0,6 graus, ok? Então é por isso, por conta do menor ponto de congelamento, a gente diminui ainda mais o ponto de congelamento daquela solução encontrada no radiador. A próxima pergunta era: num congelador, há 5 formas de conter líquidos diferentes. Para fazer gelo e picolés de limão, se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente com a mesma temperatura, vai congelar-se primeiro a forma que contém 500 ml de... E aí a gente tem aqui várias alternativas, e água com açúcar, água com limão, suco de limão. E aí, o que vocês acham? A que vai congelar primeiro vai ser, no caso, água pura. Lembrem, quanto mais soluto eu colocar em uma solução, menor vai ser seu ponto de fusão. Então, quanto mais soluto eu coloco, mais eu diminuo a temperatura de fusão daquela nossa solução. Então, se eu for mensurar isso, se eu for medir, por exemplo, o tempo que a água vai congelar e que o suco do limão com a água, açúcar, vai congelar, a água pura ela vai congelar primeiro. Então, seria essa a alternativa, a água pura congela primeiro. Por quê? As moléculas de água, elas não vão ter nada ali atrapalhando sua interatividade. Então, vai continuar tudo normal. Quando der 0,6, ela começa o ponto de fusão e basicamente já vai se tornar gelo. Se eu tenho suco de limão, se eu tenho açúcar, se eu tenho sal na água, se eu tenho álcool na água, ela vai demorar muito mais tempo para entrar no seu ponto de fusão. Então é por causa disso. Quanto mais pura for a substância, digamos que mais constante serão as suas temperaturas de mudança de estado, ok? Então foi esse exercício. E para gente não ficar tão assim, hoje eu vou fazer algumas lembranças de vocês sobre um assunto, para quando for semana que vem a gente já iniciar outro assuntozinho sobre reação endotérmica e reação exotérmica. Mas antes eu quero perguntar para vocês o que seria uma reação química, no ponto de vista de vocês, o que é uma reação química. E aí? Para química, a gente tem que uma reação química é quando o material ele se transforma. Ele muda de uma forma inicial para uma forma secundária e ele vai mudar ali sua estrutura interna a nível atômico. É realmente quando ele passa de uma mudança de matéria, não só de estado físico. Muitos desses exemplos fazem um comparativo de uma reação física e uma reação química. Quando a gente considera essa reação física, a gente diz que o material ele não vai mudar a sua estrutura, não vai mudar a sua formação. Um exemplo disso, quando nós respiramos, a gente respira oxigênio e a gente vai transpirar o quê? CO2. Ou seja, a gente fez uma reação química no nosso corpo e tal. Agora, se a gente corta, por exemplo, uma folha de papel, isso foi uma mudança física. Do nosso corpo, a respiração foi uma mudança química. Já cortando uma folha de papel, a gente não vai mudar ali a estrutura da celulose. Então, não houve reação química. Porém, se eu colocar fogo nessa folha de papel, a gente vai ter uma reação química, a gente vai ter liberação de energia em forma de calor, a gente vai estar mudando ali aquela celulose já para
para carbono em forma de carvão, cinzas, a gente vai estar liberando CO2, que ali ainda tem um resíduozinho de água, às vezes na celulose, e várias reações vão ocorrer. Mas vocês vejam que a gente está mudando a estrutura. Muitas das reações químicas, quando elas ocorrem, não dá para a gente reverter o processo, porque a gente muda a estrutura química de formação daquele material. Não é a mesma coisa de você pegar uma árvore e transformar numa mesa. Isso ali sempre vai ser o mesmo material. Agora, se você pega uma árvore e queima, ela faz a queima dela para a obtenção do carvão mineral, a gente tem ali uma reação química. Então, a gente tem esse comparativo de reação física e de reação química. E aí, a gente vai vendo que a matéria ela pode ser alterada, ou seja, essas partículas iniciais elas podem ser alternadas, e a gente tem vários exemplos na nossa vida, no nosso cotidiano, seja quando a gente acorda e começam as primeiras reações químicas no nosso organismo, que vai ser uma resposta ao amanhecer do dia, muitas das vezes, que nosso cérebro ele começa a fazer hormônios para a gente acordar, por conta do contato com a luz do sol, por isso que é importante ter essa abertura solar para a gente acordar pela manhã, assim como também é importante para a gente dormir e estar num localzinho mais escuro, porque isso vai facilitar nosso sono, vai facilitar a gente pegar no sono. Isso são reações químicas. Escovar os dentes, tem várias reações químicas, controle de pH da nossa boca. Quando a gente vai comer, tem várias reações químicas, seja a produção de saliva, que a nossa digestão ela começa basicamente fora com a nossa visão, depois olfato, e a digestão mesmo vai quando você já está aqui mastigando o alimento, que a nossa saliva um pouco mais ácida, ela já começa a desmembrar, assim, digamos, algumas moléculas de alimento para quando chegar no estômago ficar mais fácil. E acender um fósforo, ligar o nosso fogão para fazer o café da manhã. Então vocês vejam que no nosso meio a gente vive em relação a reações químicas e físicas também do estado da matéria. Porém, vocês vão pegar a noção que as reações químicas elas têm um pesar um pouco mais dinâmico no nosso cotidiano. A gente não teria automóveis se não fossem as reações químicas. A gente tem ali a combustão de calor feita no motor, que a gente utiliza um álcool, ou então utiliza uma gasolina para que aquela combustão realmente ocorra e os pistões do motor subam e desçam e o automóvel começa a andar. Deixa eu ver uma outra bem simples que às vezes a gente esquece. Quando a gente vai pensar, está ocorrendo reação química e a gente tem algumas partículas elétricas funcionando na nossa cabeça e ele fica mandando vários e vários pulsos elétricos no nosso cérebro e a gente vai pensando, a gente vai realizando ações. Isso tudo depende de química, a gente é uma batariazona enorme. Por isso que a gente precisa comer, para que a gente tenha subsídios para fazer nossos exercícios diários. Essa reação química da quebra da célula de ATP para dar energia para a gente. Isso vocês veem em biologia, a quebra do ATP, adenosina trifosfática, para que a gente tenha ali energia para lidar com o dia a dia, para fazer nossas interações. Então vocês veem que a gente vive em relação as reações químicas, seja numa queimada, infelizmente, coisa que acontece muito, principalmente agora nesse tempo mais seco de agosto, setembro, outubro, novembro, tempo mais seco, a natureza está predisposta a estar mais realmente seca, sem umidade relativa do ar, e qualquer coisa desencadeia ali uma queimada. E ali a gente tem formação muito de dióxido e monóxido de carbono, partículas nitrogenadas, carvão, e isso vai afetar um pouco a camada de ozônio, e aí a gente já entra na química ambiental, então tudo está envolvido. Então é muito complicado vocês dizerem assim, eu não vou utilizar a química no meu cotidiano, porque nós vivemos com base na química. E dentro da química a gente tem essas reações químicas, e a gente tem que ter duas grandes análises sobre uma reação química.
A gente tem que saber quem são os reagentes, ou seja, quem reagem, e a gente tem que saber quem são os produtos, aquilo que é transformado dos reagentes. Ou seja, a gente sempre vai ter nossos reagentes e nossos produtos. Na maioria das reações químicas vai trazendo esse formato, reagente, produto. Vou colocar aqui na telinha para vocês terem essa noção, essa base. Os nossos reagentes sempre vão estar à esquerda da equação, enquanto os produtos sempre vão estar à direita da equação. Então, quando eu estiver transformando, eu sempre vou ter no final dessa setinha dizendo que são os meus produtos, e pelo nome mesmo você já deve saber. Reagentes reagem, produtos são formados a partir dos meus reagentes. E aí a gente fala que existem vários indicativos para dizer que está ocorrendo uma reação química, mas tem os principais. Geralmente a gente vai ter dispersante em ar, de gás, ou seja, pode sair um gás ali daquela reação, a gente vai ter uma mudança de cor, ou então até mesmo formar um precipitado, e aquecimento ou luminosidade por meio de chama. Esses são alguns aspectos que pode ser notado numa reação química, até mesmo a forma inicial não aparenta ser a mesma coisa na forma final, mas isso já está mais pro lado físico, não vai estar tão ligado pro lado químico, porque eu posso ter formas diferentes, mas também a substância é a mesma, não tem esse problema. Agora, o que vai identificar realmente uma reação química é quando eu mudo a estrutura da organização desses meus elementos químicos. Vai ser como esses meus elementos químicos vão se reorganizar depois de reagir. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho a reação de dois hidrogênios na forma gasosa e um oxigênio, que nunca acontece tanto nessa disposição. Então, quando eu pego a união desses dois hidrogênios com esse oxigênio, no meu produto final eu vou ter água. Então, eu peguei dois gases, que geralmente são encontrados na forma gasosa, tanto o hidrogênio como o oxigênio, e foi transformado numa substância líquida chamada água. Então, a gente mudou tanto a forma física dessa minha estrutura, como a forma também da constituição, como ela se organiza. Porque o oxigênio está aqui, basicamente sozinho, ou então ligado com outro oxigênio. E a nossa água, o nosso hidrogênio, ele está aqui também ligado sozinho com outro hidrogênio. Quando eles se juntam, eles formam H2O, que é a nossa forma de água. E a gente mudou aí o arranjo, como é que eles vão estar organizados, como é que eles estão efetuando essas ligações, mas também a gente mudou o lado físico deles, porque antes a gente estava na fase gasosa e agora a gente está na fase líquida. Dentro disso, das reações químicas, a gente vai ter que prestar bem atenção nisso, tanto nos reagentes quanto nos produtos, porque semana que vem a gente vai ver que isso vai influenciar em alguns aspectos. Porque dentro das reações químicas a gente vai ter uma reação exotérmica e uma reação endotérmica. E aí a gente vai colocar a liberação de energia. Quando a gente libera energia, quando a gente absorve energia, ela vai ser em forma de calor e a gente vai entender por que isso ocorre. Porque a gente tem que ter com base logo aqui nas reações químicas que essas ligaçõezinhas entre esses elementos químicos, essa ligaçãozinha entre o hidrogênio, entre o oxigênio, eles têm uma energia de interação. Eles não estão ligados ali do nada, eles estão tendo uma energia de ligação. Então, quando eu tenho a quebra dessa energia, eu tenho uma liberação. Quando eu tenho essa quebra dessa ligação, eu tenho uma liberação de energia. Ou então, quando eu quero que eles se liguem, eu tenho que colocar uma energia neles para eles se ligarem. Então, basicamente é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula, ok? Por hoje é só isso. A gente já corrijam os exercícios de vocês, façam as anotações no caderno, vou mandar um PDFzinho para vocês acompanharem também, igual eu mandei na última aula, e semana que vem a gente continua nosso conteúdo, ok? Tenham todos uma ótima semana.